O famoso investidor e gestor de fundos Hedge John W. Henry utilizou as médias móveis de 10 e 30 dias para desenvolver um sistema de trading conhecido como System 1. Esse sistema se tornou famoso na década de 1980 por sua capacidade de identificar tendências e gerar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. John W. Henry implementou esse sistema em sua empresa de gestão de fundos e, segundo relatos, obteve um sucesso significativo ao aplicá-lo no mercado de futuros de commodities. Sua abordagem, baseada em médias móveis, permitiu detectar mudanças nas tendências de preços e aproveitar oportunidades comerciais. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Gestão de Operações da Eduteam Academy. Nesta aula, você aprenderá sobre as médias móveis e seu uso na análise de dados, previsões de demanda e tendências financeiras. Além disso, conhecerá os principais tipos de médias móveis: média móvel simples, média móvel exponencial e média móvel ponderada. Vamos começar! As médias móveis são uma técnica estatística utilizada para analisar e suavizar séries de dados ao longo do tempo. Elas são comumente aplicadas na análise de tendências e previsões. A média móvel é calculada tomando-se a média de um conjunto de observações consecutivas de uma série de dados, deslocando-se sequencialmente à medida que o tempo avança. À medida que uma nova observação é adicionada, a mais antiga é descartada. Esse processo se repete para cada ponto da série de dados, gerando assim uma nova série de médias. Existem diferentes tipos de médias móveis, como a média móvel simples, a média móvel exponencial e a média móvel ponderada. Vamos definir cada tipo de média móvel. A média móvel simples é calculada somando um conjunto de valores consecutivos em uma série de dados e dividindo essa soma pelo número de valores considerados. O cálculo da média móvel simples envolve selecionar um período de tempo específico e calcular a média aritmética dos valores dentro desse período. À medida que o tempo avança, uma nova observação é adicionada e a mais antiga é descartada, recalculando assim a média móvel simples. Vamos agora explicar isso com um exemplo. A loja de suprimentos para jardinagem de Dona quer fazer uma previsão usando a média móvel de 3 meses. Isso significa que N é 3, incluindo uma previsão para as vendas de galpões no próximo mês de janeiro. Na primeira coluna, encontramos os meses de janeiro a dezembro. Na segunda coluna, estão registradas as vendas reais de galpões. E na terceira coluna, vamos calcular a média móvel de 3 meses. Começamos calculando a média móvel de abril, considerando a média de janeiro, fevereiro e março. Fazemos isso da seguinte forma: digitamos o sinal de igual, somamos os 3 primeiros valores de vendas, fechamos parênteses e dividimos por 3. Agora, calculamos a média móvel de maio, fazendo a média dos meses de fevereiro, março e abril. Digitamos o sinal de igual, abrimos parênteses, inserimos os valores, fechamos parênteses e dividimos por 3, obtendo assim o valor da média móvel de maio. Para calcular os meses seguintes, é importante arrastar a fórmula até o mês de dezembro. Com isso, calculamos todas as médias dos meses de abril até dezembro. Vamos continuar com a média móvel exponencial. Diferente da média móvel simples, a média móvel exponencial atribui um peso maior às observações mais recentes e um peso decrescente à medida que retrocede no tempo. O cálculo dessa média envolve tomar um valor inicial, que pode ser o primeiro valor de uma série de dados ou uma média móvel simples inicial. Depois, ela é atualizada, usando uma fórmula que considera o valor atual da série e o valor anterior da média móvel exponencial. Essa fórmula utiliza um fator de suavização, que determina a influência relativa dos valores mais recentes no cálculo da média móvel exponencial.
Se utilizarmos os dados do exemplo anterior, o próximo passo é decidir a constante de suavização. Para isso, vamos trabalhar com dois valores diferentes para analisar os resultados, 0,2 e 0,8. Para começar, é necessário ter um valor anterior tanto da demanda quanto da previsão. Como podemos observar nos dados, não existe um valor anterior de previsão. Por exemplo, se quisermos calcular F4 usando a média móvel exponencial, precisamos primeiro obter F3, por outro método, como a média móvel simples. No nosso exercício, vamos calcular F3 usando a média móvel simples. O primeiro passo é calcular a média móvel simples para as duas primeiras séries de dados, primeiro para alfa igual a 0,2 e depois para alfa igual a 0,8. Neste caso, abrimos o sinal de igual, colocamos um parêntese e somamos a demanda do primeiro período com a do segundo período, dividindo o resultado por 2. Agora, repetimos esse mesmo cálculo para a próxima coluna. Abrimos o sinal de igual, colocamos um parêntese. Somamos os dois valores e dividimos por 2. Como já obtivemos os dados, agora podemos calcular a média móvel exponencial para a série temporal. Abrimos o sinal de igual e aplicamos a fórmula da seguinte forma: igual a valor da média móvel anterior, que neste caso é 25, mais alfa, que é 0,2 vezes valor da demanda do período 3, que é 22, média móvel anterior, que é 25. Fechamos os parênteses e pressionamos Enter para obter o valor da média móvel com alfa, igual a 0,2. Repetimos o mesmo processo com alfa igual a 0,8. Abrimos o sinal de igual, somamos a média móvel calculada do período 3, que é 25, com o produto entre o alfa 0,8 e a diferença entre a demanda do período 3, 22, e a média móvel, 25. Fechamos os parênteses e calculamos a média móvel para o período 4. Para calcular os períodos seguintes, como a fórmula já está configurada no Excel, basta arrastar a fórmula para baixo até o período 13. Repetimos o mesmo processo para o alfa igual a 0,8. No período 13, teremos uma previsão de demanda, com alfa igual a 0,2 de 25,2 e com alfa igual a 0,8 de 24,2. A média móvel ponderada, diferentemente da média móvel simples, que atribui o mesmo peso a todas as observações, atribui pesos diferentes a cada observação, com base em sua posição na série temporal. O cálculo da média móvel ponderada envolve multiplicar cada valor da série de dados por um peso correspondente e, em seguida, somar esses produtos para obter o valor médio ponderado. Geralmente, os pesos diminuem de forma linear ou exponencial à medida que retrocedemos no tempo. Sua fórmula é a seguinte: o valor médio é igual à somatória de 1 até o número de períodos dos fatores de ponderação multiplicados pelo valor atual, dividido pela somatória dos fatores de ponderação de 1 até n, onde m representa o valor médio, v o valor atual, W o fator de ponderação, n o número de períodos no grupo de ponderação. A média móvel ponderada exige a definição de um número de períodos para realizar o cálculo. Também cabe ao analista decidir quantos períodos utilizar para que a previsão seja a mais precisa possível. Se decidirmos utilizar 3 períodos anteriores ao que queremos prever e atribuirmos pesos de 50%, 30% e 20%, sendo 50% para o período mais recente. Então, a previsão será para o 4º período. Fazemos assim. Abrimos a fórmula no Excel, começamos com o sinal de igual, abrimos um parêntese geral e, em seguida, multiplicamos cada valor da demanda
pelo seu respectivo peso. Multiplicamos a demanda do período 1 por 20%, escrevendo 0,20. Somamos com a demanda do período 2 multiplicada por 30%, 0,30, e somamos com a demanda do período 3, que neste caso é 22, multiplicada por 50%, 0,50. Fechamos todos os parênteses e pressionamos Enter. Dessa forma, calculamos a média ponderada para o período 4, obtendo uma previsão de 23,6. Para os demais períodos, não é necessário repetir a fórmula, como ela já está configurada no Excel, basta arrastar até o período 13, o que nos dá uma previsão de demanda de 25,3 para o 13º período. Em conclusão, as médias móveis são ferramentas poderosas utilizadas na análise técnica para suavizar os movimentos de preços ao longo do tempo e detectar tendências. Convido você a realizar a seguinte atividade chamada Identifique a Tendência, na qual deve selecionar as temperaturas diárias de uma semana e calcular a média móvel simples utilizando um determinado período de tempo. Depois de fazer o exercício, não se esqueça de deixar sua resposta na seção de comentários e interagir com seus colegas. Nos vemos na próxima aula do curso de Gestão de Operações aqui na Eduteam Academy.